Qual a mágica que o Palmeiras fez para contratar Gabriel Veron de graça, mesmo tendo como concorrentes 4 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te explicar essa história, quero te falar também sobre decisões polêmicas na justiça a favor de Paulo André e Maicon, que podem gerar uma jurisprudência bastante perigosa para os times brasileiros e, para completar, qual o percentual que o Santos tem em cima dos direitos econômicos de seus principais jogadores. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações, um lembrete importante. Na noite dessa sexta-feira, a partir das 8 horas, o convidado da live do Nicola é Modesto Roma Júnior, ex-presidente do Santos. Vamos bater papo a respeito de tudo o que aconteceu durante a gestão dele e como ele anda vendo os novos acontecimentos na Vila Belmiro. Então não esqueça, a partir das 8 da noite, fique ligado por aqui para você receber a notificação e não perder a live. É bem fácil. Se inscreve no canal e aciona o sininho. A partir daí, todo vídeo ou live que eu fizer, você passa a receber notificações. Quero começar o vídeo falando justamente sobre o Santos. O Peixe divulgou recentemente em seu balanço, referente ao ano passado, os direitos econômicos que possui em cima de cada um dos atletas. A lista é bem longa, então dei uma selecionada nos principais jogadores, aqueles titulares, reservas ou que têm algum futuro bastante importante no Peixe. E a notícia tem pontos positivos, mas também tem pontos preocupantes. Quero começar essa relação falando sobre os jogadores cujos direitos econômicos são de 100% do Peixe. Vamos à lista. 100%, hein? Brian Ruiz, Carlos Sanches, Evandro, Felipe Jonathan, Caio Jorge, Yuri Alberto, Pará, Fabiano Nogueira, Felipe Aguilar e Luiz Felipe. Com 90% dos direitos econômicos, ou seja, numa venda futura o Santos só perde 10%. O único nessa situação é o Marinho, atacante que vive bom momento com a camisa santista. 80% Lucas Veríssimo, Everson e Jean Mota. 70% volante Jobson, goleiro reserva Vladimir, o volante Alisson, além do atacante Arthur Gomes. Com 60% dos direitos econômicos, o zagueiro Kleber Reis. E agora, talvez a parte mais preocupante dessa história, com apenas 50% ou só metade do valor de uma venda futura, jogadores bem importantes dentro do Peixe. Soteldo, hoje o jogador certamente mais valioso na Vila Belmiro, o Sacha, atacante também bastante procurado. Cheguei a contar recentemente, até vou deixar o link por aqui, de uma oferta que ele recebeu de um time chinês. O Pituca, um dos melhores volantes do futebol brasileiro, além do Uribe, do Raniel e do Daniel Guedes. Todos esses jogadores que eu citei com 50% dos direitos econômicos presos ao Peixe. Quero falar agora sobre duas decisões recentes da Justiça que têm causado enorme preocupação nos clubes de futebol do Brasil. E os beneficiados até esse momento foram o zagueiro Paulo André e o volante Maicon. A grande preocupação dos clubes é a jurisprudência criada a partir da vitória desses dois. A do Paulo André já é definitiva num processo movido contra o Corinthians. A do Maicon, a vitória é em primeira instância, o São Paulo ainda vai recorrer. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo, né? Vou te explicar. O Paulo André e o Maicon conseguiram vencer seus ex-clubes na justiça, alegando ou exigindo pagamentos de adicionais noturnos e por terem trabalhado aos domingos, por exemplo. E isso é extremamente preocupante na medida em que qualquer atleta de futebol profissional vai jogar sempre à noite e vai trabalhar também aos domingos, dia talvez mais tradicional do futebol no Brasil e também no mundo. O processo que o Paulo André moveu e venceu contra o Corinthians tinha essa questão do adicional noturno e das atividades aos domingos, embora também tivesse uma série de outras questões ligadas a pagamentos não cumpridos pelo Corinthians. O total da bolada era de R$1.200.000 e uma pessoa importante dentro do departamento de futebol do Corinthians me confirmou que houve um acordo recente entre as partes. O Paulo André abriu mão de uma boa grana e houve um acordo por um pagamento em R$750.000. O Corinthians vai parcelar essa dívida, mas assumiu, reconheceu a derrota na justiça e não cabe mais recurso. Foi o primeiro caso no futebol brasileiro em que o atleta conseguiu vencer o clube na justiça, cobrando ou requerendo o adicional noturno e esse trabalho aos domingos. O Maicon é o mais novo vitorioso nos tribunais. Ele jogou entre 2012 e 2015 no São Paulo e em 2016, um ano depois de deixar o Morumbi, acabou entrando com um processo contra o tricolor, cobrando única e exclusivamente essas duas questões. O adicional noturno por trabalhar, por exemplo, às quartas e quintas à noite, em dias de jogos, além de ter trabalhado aos domingos. E a justiça acabou condenando o São Paulo ao pagamento de R$200.000. É só a primeira instância. O São Paulo pode recorrer
dessa decisão, embora com juros e correção monetária esse valor de 200 mil possa se aproximar de 700 mil reais, algo bastante salgado. E ao longo dessa quinta-feira, vários torcedores do São Paulo invadiram as redes sociais do Maicon para xingá-lo por ter processado o clube. O Maicon até escreveu um texto, um primeiro texto que depois foi editado, mostrando o seu lado, dizendo que vários clubes por onde ele passou acabaram não pagando a ele salários, entre outras coisas, e ele se sente no direito de procurar seus direitos na justiça. Ele até termina esse texto perguntando: será que se fosse com você, você não faria o mesmo? É algo que certamente cabe reflexão. É importante dizer que essa informação a respeito da vitória do Maicon nos tribunais foi dada em primeira mão pelo UOL. O problema agora é se essa moda pegar. Imagina a dificuldade dos clubes brasileiros que já vivem enforcados com o pires na mão, se todo mundo se achar no direito de entrar na justiça para cobrar adicional noturno e para cobrar por ter trabalhado também nos domingos. Quero te contar agora como é que o Palmeiras conseguiu contratar o Gabriel Veron de graça em 2017, mesmo tendo a concorrência do Flamengo, do Vitória, do Bahia e do Atlético Paranaense. Eram esses 4 clubes que concorriam com o Verdão na tentativa de contratar o Gabriel Veron, que pertencia na oportunidade ao Santa Cruz de Natal. Antes, quero te contar a história de como esse menino foi descoberto. Menino extremamente promissor, hoje avaliado em algo na casa dos 30 milhões de euros, é certamente o jogador mais valioso dentro do elenco do Palmeiras e mais cedo ou mais tarde deve pintar proposta oficial para ele. Outro dia eu te contei sobre o interesse do Everton, da Inglaterra, proposta feita na temporada passada e proposta já recusada pelo Palmeiras. Mas, voltando aos primeiros momentos do Gabriel Veron como atleta. Quando tinha 13 anos de idade, o Gabriel Veron participou de uma peneira com mais 200 garotos lá na sua cidade natal, em Açu. E com apenas 10 minutos de peneira, os responsáveis pela seleção já tiraram o Gabriel Veron do teste e já deram ele como escolhido. O problema é que o Veron tinha só 13 anos de idade e nos primeiros dias, morrendo de saudade dos pais, pediu chorando aos dirigentes do Santa Cruz que o liberassem, ele não queria mais ficar por lá. A solução encontrada pelo pessoal foi de trazer de Açu o primo do Gabriel Veron, que era alguém muito próximo dele, e a partir daí, ainda que esse menino não fosse bom de bola, a situação do Gabriel Veron seria normalizada. Foi o que aconteceu. Depois de 4, 5 meses extremamente adaptado, também com a ajuda do primo, o Santa Cruz devolveu o primo dele para a cidade de Açu e passou a contar única e exclusivamente com o Gabriel Veron. Menino extremamente talentoso, tanto que com 14 anos de idade ele barbarizou num jogo treino no time principal. Sim, com 14 anos de idade ele entrou nos minutos finais pelo time reserva e marcou o único gol do jogo, o gol da vitória do time reserva, e ele com 14 anos enfileirou todo mundo e na saída do goleiro marcou o gol da vitória. A fama de bom jogador do Gabriel Veron começou a correr e os times brasileiros grandes passaram a procurar o Santa Cruz. O Flamengo, o Bahia, o Vitória e também o Atlético Paranaense chegaram a enviar proposta oficial, mas o Lupércio II, que é empresário do Gabriel Veron e o grande responsável pelo projeto do Santa Cruz, acabou entrando em contato com o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras. Eles conversaram, o Sampaio ofereceu uma parceria e olha só, mesmo sem pagar absolutamente nada, com a promessa de que o Gabriel Veron teria todo o espaço do mundo na base do Palmeiras, o Santa Cruz se convenceu a dizer não para todas as outras ofertas e liberou o Gabriel Veron de graça para o Palmeiras, ficando com 40% de uma venda futura. E foi assim que o Gabriel Veron chegou ao Palmeiras no ano de 2017. O menino é tão precoce, mas tão precoce, que 45 dias depois de se transferir para o Palmeiras, ele já estava sendo convocado pela primeira vez para uma seleção brasileira de categoria de base. O Palmeiras tenta comprar um percentual um pouquinho maior do Santa Cruz para aumentar esse 60%, mas a tendência é que nem dê tempo. É porque várias propostas vão pintar nos próximos meses ao Palmeiras pelo atacante que completa 18 anos de idade na metade desse ano. E o Palmeiras, precisando de dinheiro, já entendeu que a venda do Gabriel Veron é a melhor solução para aliviar seu fluxo de caixa. Pelo profissional, o Gabriel Veron tem 10 partidas e 2 gols marcados, os 2 no ano passado. E a pressa dos times estrangeiros para contratar o Gabriel Veron o mais rápido possível tem tudo a ver com essa questão do time profissional. Quanto mais ele jogar por aqui, quanto mais moral ele ganhar, mais caro certamente o jogador vai ficar. O Palmeiras hoje trabalha com um valor de 30 milhões de euros, mas vai depender muito da lei da oferta e da procura. Se existirem muitos times interessados, esse valor pode subir. Se as propostas forem poucas, esse valor pode cair um pouquinho.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E por falar em live, nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, Modesto Roma Júnior, ex-presidente do Santos, é o nosso convidado. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!